Olá, estimado estudante de anatomia humana. Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Anatomia Cura. Dando sequência à série de videoaulas do telencéfalo, hoje vamos estudar a morfologia dos ventrículos laterais. Em uma imagem de vista anterior, observamos no interior de cada hemisfério cerebral a presença de uma cavidade que denominamos de ventrículo lateral. Observe a presença do terceiro ventrículo exatamente sobre a linha mediana, estrutura essa que pertence ao diencéfalo. Na imagem de vista lateral, observamos também a presença dos ventrículos laterais. O ventrículo lateral esquerdo e, no fundo da imagem, o ventrículo lateral direito. Observamos também a presença do terceiro ventrículo no interior do diencéfalo. Os ventrículos laterais, que é o foco do estudo de hoje, apresentam uma comunicação com o terceiro ventrículo. Portanto, neste exato ponto, localiza-se a estrutura de comunicação dos ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. Esta estrutura é denominada de forame interventricular. Convém lembrar que no interior de cada um dos ventrículos encefálicos localiza-se o líquor, um líquido incolor que também é conhecido com o nome de líquido cérebro-espinhal. O líquor, portanto, circula pelos ventrículos, passando dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo e do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo. Estamos observando um molde das cavidades ventriculares. Para chegar a essa estrutura, foi injetado um polímero líquido, um plástico líquido no interior dos hemisférios cerebrais. Este plástico se solidificou, chegando então a um molde das cavidades ventriculares. Na imagem, observamos o molde do ventrículo lateral, que localiza-se dentro do hemisfério esquerdo, e no fundo da imagem, o molde do ventrículo lateral, que localiza-se dentro do hemisfério cerebral direito. O terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Este é o ponto aonde localiza-se o forame interventricular, que comunica o ventrículo lateral com o terceiro ventrículo. E aqui estamos visualizando a estrutura anatômica que conecta o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. Ou seja, estamos observando o aqueduto do mesencéfalo, ou aqueduto cerebral. Os ventrículos laterais apresentam uma parte central e 3 cornos. Um corno anterior, um corno posterior e um corno inferior. É possível observar nesta imagem o formato dos ventrículos laterais. Está claro que os ventrículos laterais apresentam um formato curvado, semelhante à letra C. Cada um dos cornos do ventrículo lateral estão se direcionando aos polos, ou seja, o corno anterior direciona-se ao polo frontal. O corno posterior direciona-se ao polo occipital. E o corno inferior direciona-se para o polo temporal. Vamos estudar agora algumas estruturas que localizam-se nas adjacências dos ventrículos laterais.
começamos a observar as estruturas que estão nas adjacências do corno anterior do ventrículo lateral. Esta imagem de vista superior apresenta alguns cortes que possibilitam a visualização do corno anterior. Portanto, esta cavidade localizada na imagem representa o corno anterior do ventrículo lateral. Notem que a parede superior é formada pelo corpo caloso, bem como a parede anterior também é formada pelo corpo caloso. Recordando, o corpo caloso é um feixe de fibras que faz a ligação entre os dois hemisférios cerebrais. A parede do corno anterior é formada por um septo. Septo nada mais é do que uma divisória. E o septo, que localiza-se na parede medial do corno anterior, é o septo pelúcido. Na parede inferior e também na parede lateral, localiza-se a cabeça do núcleo caudado. Então, estas são as estruturas que localizam-se nas adjacências do corno anterior do ventrículo lateral. Vamos observar agora quais são as estruturas que estão nas adjacências da parte central do ventrículo lateral. Vamos conhecer, primeiramente, as imagens. Esta é uma imagem mostrando uma dissecção do cérebro, aonde está visível as fibras que compõem o corpo caloso. Esta outra imagem é uma imagem de corte transversal que passou exatamente na altura que encontra-se a parte central do ventrículo lateral. Vamos aumentar a imagem para facilitar a visualização e o entendimento. Então, observem que na parede medial da parte central do ventrículo lateral está localizado o septo pelúcido. Na parede inferior da parte central do ventrículo lateral, localizam-se as seguintes estruturas: o tálamo, o plexo corioide do terceiro ventrículo também é visualizado na imagem, e algumas fibras que participam da formação do fórnix. Portanto, na parede inferior, localiza-se o tálamo, o plexo corioide do terceiro ventrículo e o fórnix. Na parede superior, que não é visualizada nesta imagem, na parede superior da parte central do ventrículo lateral, visualizamos a presença do corpo caloso. Esta é uma imagem superior mostrando o corpo caloso. Vamos conhecer agora as estruturas que estão nas adjacências do corno inferior do ventrículo lateral. Primeiramente, observem que o corno inferior do ventrículo lateral está posicionado no interior do lobo temporal. Nesta dissecção, onde foi retirada toda a parte superior do encéfalo, a fim de visualizar os ventrículos laterais, conseguimos observar, então,
a principal estrutura que está localizada no corno inferior do ventrículo lateral. Esta estrutura é o hipocampo, que posiciona-se na parede inferior do corno inferior do ventrículo lateral. Esta imagem é uma imagem de um corte frontal, corte este que foi realizado mais ou menos neste local. O corte frontal está nos mostrando os ventrículos laterais neste ponto, e neste ponto observamos também a presença dos ventrículos laterais. Se o corte foi realizado neste local, eu consigo visualizar na imagem de corte frontal o ventrículo lateral neste ponto, que equivale a este local, e o ventrículo lateral neste ponto, que equivale a este local. Portanto, em cortes frontais, é possível verificar o ventrículo lateral em dois locais. O foco, neste instante, é estudar o corno inferior do ventrículo lateral. Portanto, nesse ponto e neste ponto, observamos o corno inferior do ventrículo lateral. Vamos aumentar a imagem para facilitar a visualização. Então, aqui, o corno inferior do ventrículo lateral, e aqui ele ficou um pouco comprimido, mas este está localizado nesta região. Observem na parede inferior do corno inferior do ventrículo lateral a presença do hipocampo, agora sendo visualizado num corte frontal. Na parede superior, eu visualizo uma pequena mancha de substância cinzenta que equivale à cauda do núcleo caudado. Muito bem. Passamos agora a observar a presença do corno posterior do ventrículo lateral através de uma imagem de vista superior de uma peça anatômica onde foi realizada uma dissecção. Para chegar nesta imagem, foi necessário a retirada de algumas estruturas anatômicas. Então, observem o local onde está situado o corno posterior do ventrículo lateral. Em uma imagem de corte sagital mediano, vamos observar algumas estruturas que foram comentadas na aula de hoje. Então, esta estrutura, o corpo caloso. Inferiormente ao corpo caloso, observamos o septo pelúcido. Septo que está dividindo o ventrículo lateral esquerdo do ventrículo lateral direito. Observamos também um pequeno buraco, uma pequena abertura, o forame interventricular, que faz a conexão dos ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. Agora, estamos visualizando uma imagem de corte frontal, evidenciando a parte central do ventrículo lateral e o corno inferior do ventrículo lateral, bem como observamos o terceiro ventrículo, que é uma cavidade
mediana localizada no diencéfalo. Continuamos com a imagem de corte frontal, evidenciando agora o corpo caloso, que faz parte do teto da parte central do terceiro ventrículo. Observamos também o septo pelúcido, localizado na parede medial dos ventrículos laterais. E também observamos o feixe de fibras que denominamos de fornix. No assoalho da parte central dos ventrículos laterais, é possível visualizar uma região escura de substância cinzenta, o tálamo. Muito bem, chegamos ao final de mais uma videoaula do telencéfalo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e fique atento aos próximos vídeos. Um forte abraço do professor Gustavo Cura.